Mais uma vez, deixa eu anunciar o texto. Nós estaremos lendo na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. E nós estaremos iniciando, meus irmãos, hoje uma sequência de ensinamentos com base nessa carta do apóstolo Paulo. Essa é uma das cartas mais ricas de todo o Novo Testamento. Houve até quem já disse que se todos os livros do Novo Testamento não tivessem sido preservados, não tivessem sido conservados, mas se tivesse restado apenas a carta de Paulo aos Romanos, mesmo assim seria suficiente para nós conhecermos acerca do Evangelho de Cristo, de tão profunda que é essa carta, de tão importante que ela é para o cristianismo. Então nós gostaríamos de estar iniciando hoje uma sequência de ensinamentos com base nessa carta do apóstolo Paulo. E nós faremos isso tanto nas sextas-feiras quanto nos domingos também. E nós vamos tratando aí de algumas questões relevantes para nós como igreja com base nessa carta. Quem encontrou Romanos capítulo 1, diga amém. Então eu vou ler o texto e os irmãos vão acompanhando aí a leitura. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações nesse momento e que a palavra do Senhor possa alcançar o íntimo do nosso coração e que nós venhamos não só aprendê-la, mas que nós venhamos vivê-la para a glória do nome do Senhor. Oremos. Amado e eterno Deus, em o nome de Jesus, nós estamos, Deus, aqui na Tua santa presença, gratos por essa oportunidade tão especial que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Deus. Pai, nós queremos Te agradecer, Deus, pelo privilégio que temos de estar aqui nesse lugar para juntos celebrarmos o Teu bendito nome, adorarmos a Ti, Deus, na beleza da Tua santidade. Deus, também somos gratos pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra, de refletir acerca da Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Nós lemos um texto das Tuas santas Escrituras nessa noite e Te pedimos, Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua santa palavra, que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós nesse momento. Pois assim, Deus, nós Te oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Meus amados, como eu já disse, a carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais significativas do Novo Testamento, e não somente dentre o grupo das cartas, mas de todos os livros, todos os 27 livros do Novo Testamento. Esse é um dos textos mais relevantes que nós temos à nossa disposição para aprendermos acerca de algumas verdades ensinadas por Deus através do apóstolo Paulo. Todos nós deveríamos conhecer muito bem essa carta, todos nós deveríamos procurar lê-la mais de uma vez, ler
se possível 20 vezes, 30 vezes essa carta, conhecermos da melhor forma possível essa carta, porque sem dúvida ela é um texto muito importante para nós cristãos, para nós, igreja do Senhor. Esse texto tem uma importância muito, muito grande, muito significativa. E acredito que dentre todas as cartas do Novo Testamento, e em especial dentre as cartas de Paulo, essa tem assim uma posição muito, muito importante, tá? Por conta disso tudo, nós gostaríamos de estar falando nas próximas semanas, talvez nos próximos meses, acerca dessa carta tão relevante para nós. E nós vamos hoje conversar um pouco, vamos refletir um pouco acerca de algumas verdades que Paulo apresenta nesses primeiros 7 versículos que nós lemos aqui. Na verdade, eu acho que hoje nós ficaremos apenas no primeiro versículo, tá? Eu não vou ficar em todo o culto em um versículo apenas, mas acredito que hoje é interessante nós pensarmos um pouco acerca do que Paulo diz nesse primeiro versículo dessa carta. Todas as cartas na época do Novo Testamento, elas tinham uma estrutura que era comum a todas elas. Assim como hoje, se bem que hoje ninguém manda mais carta, né? Hoje você manda um WhatsApp, você manda uma mensagem, envia um WhatsApp. Nem e-mail mais as pessoas enviam hoje em dia, né? Mas uma carta dos nossos tempos, ela tem algumas características. Por exemplo, você começa colocando o nome da cidade e a data que você está escrevendo a carta. Por exemplo, se você está escrevendo aqui, Calcaia, Ceará, 28 de agosto de 2020. Na sequência, você coloca o vocativo indicando para quem você está escrevendo a carta. Por exemplo, querido presbítero Oliveira. E aí você começa a escrever a carta e quem lê já sabe que a carta foi escrita em Calcaia, na data tal, está sendo direcionada para o presbítero Oliveira. A carta é o conteúdo em si, no final o autor da carta se identifica. Essa é a estrutura comum às cartas dos nossos dias. Na época do Novo Testamento, as cartas também tinham uma estrutura. E a estrutura das cartas na época do Novo Testamento ela começava com a identificação da pessoa que estava escrevendo. É por isso que você percebe aqui Paulo, bem no início, ele já identificando a si próprio como o autor da carta. E se você observar todas as demais cartas do Novo Testamento, não somente as de Paulo, se você pegar qualquer uma, inclusive a de Tiago, a de Pedro, de João, de Judas, você vai perceber que em todas essas cartas o autor ele se identifica. A primeira informação que nós encontramos em qualquer uma dessas cartas é a identificação daquele que a escreveu. E aqui Paulo faz isso também. Não é uma novidade, ele não está inventando essa estrutura textual, ele não está inventando essa sequência de informações que ele coloca na carta aos Romanos. Ele está seguindo um modelo que era o modelo de carta na época do Novo Testamento. Então, quando ele começa a carta aos Romanos identificando quem ele é, ele não está inovando, mas, como eu já mencionei, ele está apenas seguindo um modelo estabelecido. E nesse momento em que Paulo ele se apresenta, ele diz algumas verdades que eu gostaria de pensar acerca delas nessa noite, juntamente com os meus irmãos, tá? Então, deixa a sua Bíblia aberta aí nesse trecho de Romanos, porque nós gostaríamos de voltar ao versículo 1 algumas vezes para refletirmos acerca do que Paulo diz. Então, relendo o versículo 1, nós percebemos o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Essas são as primeiras palavras de Paulo nessa carta. Como eu já disse, isso faz parte da apresentação do autor da carta. E Paulo se identifica da seguinte forma: Paulo, servo de Jesus Cristo. Embora eu já tenha falado acerca disso em outros momentos, em outros cultos no passado, mas como eu estou tratando de Romanos especificamente, eu gostaria de repetir, tá?
Quando Paulo ele diz aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo, Paulo ele está se apresentando como alguém que tinha uma determinada condição diante do seu Senhor. Ele diz de quem ele é servo, ele fala servo de Jesus Cristo, e é interessante nós entendermos a palavra, a ideia desse termo que Paulo utiliza, servo. Para nós não há distinção. Quando nós dizemos servo, escravo, para nós tem o mesmo sentido e praticamente não tem diferença nenhuma entre uma palavra e outra. Na nossa língua portuguesa, a palavra escravo, ela tem até um peso maior, ela tem até um sentido mais forte do que servo. Mas, de modo geral, servo e escravo são a mesma palavra. Lá no Novo Testamento, não. Na época do Novo Testamento, Paulo ele escreve a carta aos Romanos na língua grega, que era a língua falada em quase todo o mundo no primeiro século, embora fosse o Império Romano quem dominasse política e militarmente falando, a cultura grega era a que prevalecia. Então, mesmo sendo um mundo dominado por romanos, a cultura grega, inclusive a língua grega, era a que prevalecia na época do Novo Testamento e vai prevalecer ainda durante alguns séculos depois do momento em que Paulo escreve essa carta. O latim só vai começar a ser utilizado no Império Romano só lá para o final do segundo século, início do terceiro, aí é que o latim vai se consolidando mais, mas até então é o grego, a língua falada por quase todo mundo conhecido. E na língua grega existem diversas palavras que são traduzidas para o português como servo. E uma delas, só para nós termos uma ideia, tem a palavra oiketes, que era um doméstico, era um servo que realizava as atividades de uma casa. Era quase a ideia de um empregado doméstico nos nossos dias. Era alguém que realizava apenas os serviços da casa. E esse tipo de servo lá na língua grega ele era chamado de oiketes. Existia também a palavra diáconos, que também é traduzido para o português como servo, em alguns contextos é traduzido como ministro, e aí dependendo do contexto, tá? Mas é uma palavra que também é traduzida por servo. E a palavra diácono é um servo que realiza um trabalho de auxiliar, aliás, um trabalho específico, um trabalho de algo relacionado a determinado grupo da sociedade, tá? Ele presta uma assistência, ele presta um auxílio, tá? No caso, na igreja, os diáconos eram aqueles que ficavam responsáveis pela distribuição dos alimentos para quem tinha dificuldades financeiras, para quem passava por algumas privações de alimento. Então os diáconos eles realizavam essa obra específica de atender a necessidade dessas pessoas. Então existiam alguns tipos de servos diferentes. E existia a palavra doulos no grego, que representava o servo mais baixo dentro da sociedade de modo geral. A sociedade no primeiro século, e até mesmo antes do primeiro século e posteriormente, a sociedade no mundo dessa época, ela era dividida em duas grandes categorias. O grupo dos que eram livres e o grupo dos que eram servos, escravos. É tanto que em algumas das suas próprias cartas, Paulo vai dizer que em Cristo não existe nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher, não existe bárbaro, nem cita, e aí ele vai apresentando alguns pares de ideias, de grupos de pessoas, e dentre esses pares aí ele menciona nem servo, nem livre, que eram os dois grandes grupos de qualquer sociedade na época. Ou alguém era livre, ou alguém era escravo. Eram essas duas grandes divisões. E o doulos era o escravo dentro da sociedade antiga, era o escravo que, socialmente falando, estava no nível mais baixo. Ele não tinha posse nenhuma, ele não era dono nem mesmo da sua própria vida. A vida do servo, do doulos,
que é a palavra que Paulo utiliza aqui quando ele se apresenta Paulo, servo de Jesus Cristo, o doulos, ele nem mesmo a sua vida possuía, a sua vida pertencia a outra pessoa. Sua vida era propriedade de outra pessoa, e essa pessoa a quem o doulos pertencia, ele poderia vender essa pessoa, ele poderia negociar, trocar, ele poderia trocar por animais, ele poderia trocar por dinheiro, vendendo no caso, ele poderia fazer o que ele bem entendesse, porque era uma propriedade. O doulos era uma propriedade. E é muito interessante percebermos que Paulo, ele se apresenta aqui dessa maneira. Paulo, doulos, servo de Jesus Cristo. Quando Paulo se apresenta dessa forma, ele está admitindo que ele pertence a Cristo. Ele não tem nada, nem mesmo a própria vida dele lhe pertence. Ele reconhece com essa declaração, reconhece que a sua vida pertence a Cristo, ele reconhece que Cristo é o dono da vida dele e que ele tem por dever, até por conta da sua própria condição de servo, ele tem por dever estar sempre à obediência, estar sempre à disposição para obedecer o seu Senhor, que aqui ele apresenta quem é. Ele não diz simplesmente Paulo servo, ele não diz apenas Paulo doulos, ele vai dizer Paulo doulos de Jesus Cristo. Ele apresenta quem é o seu Senhor, ele apresenta quem é aquele que é o seu dono, aquele que manda na vida dele. E essas colocações de Paulo, elas, embora não pareçam ter valor algum para muita gente em nossa época, mas o que Paulo diz aqui tem uma importância muito grande para cada um de nós, principalmente nessa época em que nós vivemos, porque vivemos um período, meus amados, de completa distorção do Evangelho de Cristo. Nós vivemos um período em que a mensagem de Cristo, ela tem sido completamente distorcida, ela tem sido completamente deturpada, e tem sido deturpada não é pelas pessoas lá de fora, não é pelas pessoas do mundo, mas ela tem sido distorcida e deturpada por aqueles que estão supostamente dentro da igreja. Eu estava andando no carro esses dias, e eu estava escutando algumas músicas evangélicas, não me lembro quem era a cantora, era uma cantora, não lembro, e se lembrasse eu também não diria, até porque o nome é irrelevante, porque o que eu vou dizer é quase geral. E aí eu vinha escutando aquelas músicas, e todas elas, sem exceção nenhuma, falavam de vitória, de bênção, de conquista, vai que Deus é contigo, você vai vencer. E é essa a ideia, essa ideia que nós vemos nas músicas chamadas gospel, nas músicas que são do meio evangélico, do meio gospel. Essas músicas, todas elas, podem observar, todas elas giram em torno dessa mensagem de vitória, de bênção, e bênção como questões financeiras, como coisas materiais. Essas músicas, elas refletem o pensamento do evangélico do nosso tempo. O evangélico do nosso tempo, ele não tem a ideia que Paulo tinha quando ele se apresenta aqui. Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo. Mas o conceito que a grande maioria dos crentes hoje tem de si próprios é de que eles são. Se você pedir para algum crente se apresentar, ele vai se apresentar normalmente assim: eu sou príncipe, sou filho do rei, sou herdeiro do rei. Nunca ouviram alguém se apresentar dessa forma? Alguém dizendo que é filho do rei, e o filho do rei merece o melhor e tal. Nunca viram essas coisas? Esse é o pensamento de muitas pessoas.
As pessoas não enxergam mais a si mesmas. Os evangélicos hoje em dia não se enxergam mais como servos. E não é qualquer tipo de servo, é como doulos. Eles não se enxergam mais como doulos, aquele que está na parte mais baixa da sociedade. Eles não se veem assim, mas se veem como príncipes, como pessoas muito importantes, que estão ali para decretar, para tomar posse, para receber a bênção e para decretar com toda a autoridade, para dizer e a palavra dele se cumprir com todo o poder, porque a palavra dele tem poder. É essa a ideia que muitos cristãos têm hoje de si mesmos. Poucos olham para si próprios e se veem como Paulo se via aqui nesse texto que nós estamos lendo. Paulo, servo. Eu vou mudar, vou colocar a nossa palavra que impacta mais. Paulo, escravo. Escravo de Jesus Cristo. Era assim que Paulo se apresentava, era assim que Paulo se via. E ele não diz isso apenas da boca para fora, não é apenas um discurso demagógico de valor vazio. Ele está falando aquilo que realmente era o que ele vivia. Paulo de fato era um servo, Paulo de fato era um escravo, e a vida que ele viveu, ele não viveu para si próprio, mas ele viveu em função daquele a quem ele considerava o seu Senhor, que era Jesus de Nazaré. Paulo viveu como um servo, mas os cristãos de hoje querem viver como Senhor, querem viver como Cristo. Não dizem isso, mas vivem isso. Quando alguém chega e diz: Senhor, eu quero, e se o Senhor não me dá, eu vou rasgar a minha Bíblia. Basta você abrir televisão para você ouvir esse tipo de besteira. Basta você abrir um programa de rádio, que você vai escutar as pessoas dizendo: decrete, tome posse, receba. Quem decreta, quem toma posse, não é escravo, é senhor. E Paulo, quando se apresenta, ele se apresenta como escravo. O escravo não podia tomar posse nem mesmo da própria vida, porque a vida dele pertencia a outro. Servo. Era isso que Paulo era. E isso nos desperta para uma reflexão. O que é que nós somos, irmãos? Nessa realidade do reino de Deus, o que é que nós somos? Eu tenho parado para pensar. Eu aprecio muito a carta de Paulo aos Romanos, e talvez tenha sido um dos textos que eu mais li em toda a minha vida. Eu teve uma época aí, nos meus quase 30 anos de caminhada cristã, teve uma ocasião que eu passei 2 anos inteiros lendo a carta aos Romanos. Terminava, lia de novo. Terminava, começava de novo. E eu não sei quantas vezes eu li Romanos. E eu estou lendo Romanos de novo, fazendo uma leitura. Cada leitura que a gente vai fazendo, a gente vai aprofundando mais em relação a outras que já fizemos no passado. Isso acontece com você e com qualquer um que lê um texto com seriedade. E à medida que eu estava lendo essa declaração de Paulo, eu fiquei refletindo acerca da minha própria vida. Eu não sei se nós realmente somos escravos de Jesus. E falo por mim também. Eu não sei se nós realmente temos o direito de dizer: eu sou servo, escravo de Jesus Cristo. Eu não sei se o movimento evangélico brasileiro do século 21, dessa nossa época, 2020, eu não sei se a igreja ela tem esse direito de dizer que ela é escrava de Jesus. Porque o que nós vemos muitas vezes é uma igreja dona de si mesma, são os crentes donos de si mesmos. Vai para onde quer, faz o que quer, como quer, na hora que quer, com bem quer.
Essa é a realidade de muitos. E o servo, ele não faz o que quer, quando quer, como quer, onde quer, na hora que quer. O servo não tem essa vontade. O servo faz o que o dono dele quer, na hora que o dono dele quer, do modo que o dono dele quer, na hora e tudo como o dono dele quer, porque ele é escravo. E é dessa maneira que Paulo se apresenta nesse texto. Paulo, escravo, doulos de Jesus Cristo. Doulos de Jesus. Você é escravo de Jesus? Não precisa responder. Você é escravo de Jesus? Se Jesus disser para você, meu servo, meu escravo, deixa esse emprego. Eu gostaria que você fosse lá para o Afeganistão. Você obedeceria? Se Jesus dissesse, meu servo, você que é concursado, aqui nós temos alguns servidores públicos aqui, de esferas diferentes, alguns do município, outros do estado. E se o Senhor dissesse para você que é concursado, minha serva, deixa aí esse teu emprego, pede exoneração e vai lá para a Mauritânia, que tem 99,9% de muçulmanos que odeiam cristãos e perseguem os cristãos, pede exoneração aí do teu emprego e vai para lá. O que você faria? O servo não questiona. O servo tão somente responde, sim, Senhor. O que é que nós somos, irmãos? Paulo era servo. Paulo era escravo. E na sua identificação para a igreja em Roma, a primeira informação que ele apresenta de si mesmo é essa: Paulo, doulos de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. E quando nós observamos a vida do apóstolo Paulo, nós percebemos que de fato ele era um escravo. Ele não fazia a sua própria vontade, ele fez a vontade daquele que o arregimentou, daquele que o chamou. Nós vemos realmente um Paulo que era escravo, não era servos como esses que nós vemos hoje em dia, que enchem a boca e dizem eu sou servo de Deus, mas não servem coisa nenhuma, não prestam o serviço, não são escravos coisa nenhuma, pelo contrário, eles mandam em si próprios e só fazem o que querem, vão para onde o nariz aponta, fazem o que dá na cabeça, na hora que quer, do jeito que bem quer, e assim vão vivendo, porque são donos das suas próprias vidas. Paulo nos desperta para uma grande reflexão quando ele se apresenta dessa forma como doulos de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pensemos acerca disso. Paulo continua dizendo, e aí a hora passa muito rápida. Paulo continua dizendo, e pelo horário não vai dar tempo, eu vou só ler e eu continuo noutra ocasião. Os irmãos que não puderem assistir presencialmente, acompanhem no canal da igreja, que você vai poder acompanhar lá a sequência desse ensinamento, tá? Mesmo que você não esteja presencialmente, nos próximos cultos, você pode assistir lá no canal da igreja, tá bom? Paulo continua dizendo, eu vou só ler e encerrar aqui, tá? Chamado, deixa eu reler do início. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. No restante dessa apresentação, Paulo ainda nos mostra outras informações acerca de si mesmo, como ele via a si mesmo. E infelizmente o tempo não nos permite. Eu vou encerrar aqui. Quero orar por você, quero orar por mim e pedirmos a Deus juntos que Deus nos faça realmente servos, que Deus faça de mim seu servo,
que Deus faça de você servo dele, que Deus faça de cada um de nós servos dele, e que possamos realmente ser doulos, escravos de Jesus Cristo. Quero orar por cada um de nós. Logo em seguida nós convidaremos o irmão Edgar e a irmã América para virem aqui à frente, e nós oraremos por eles também, tá? Mas vamos orar nesse momento, encerrando a exposição da palavra do Senhor. Oremos. Amado Deus, em o nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Deus, que nós venhamos a aprender, Senhor, com a palavra do Senhor, que venhamos a aprender com as tuas escrituras, Deus, que venhamos a aprender com a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Roma, que nós nos espelhemos nele, Deus, nos espelhemos naquilo que ele escreveu para essa carta, Deus, e nós aprendemos nessa noite que Paulo se identifica como servo, como doulos, como escravo. Deus, que nós venhamos também, Senhor, assumir a posição de escravos e não a posição de Senhor, como alguns querem adotar, Deus. Algumas pessoas querem decretar, querem tomar posse, querem dizer o que o Senhor deve fazer. E o Senhor não é escravo, o Senhor é Kyrios, o Senhor é o dono, o escravo é cada um de nós. Nós é que somos os escravos, o Senhor é quem manda. E nós, se tivéssemos juízo, deveríamos obedecer ao Senhor em tudo, Deus. Pai, nos ajude, em o nome de Jesus, a guardar a Tua palavra no nosso coração. Não somente essa que aprendemos hoje, mas toda a Tua palavra. Em nome de Jesus. Assim te oramos e pela fé já agradecemos. Amém e amém.